Então, deixa eu começar aqui. Bom, meu nome é Renata, todo mundo aqui me conhece, né? Professora de boa parte de vocês. Esse aqui é o Wesley Pérez, psicanalista, acho que... Não sou professor de ninguém. Não é professor de ninguém. Ainda bem. Ainda bem. Talvez alguns. Bom, esse grupo, então, começa hoje, esse é o nosso primeiro encontro. Tá todo mundo escutando bem? Aí? Tá dando para escutar legal? Ok? Tá. No próximo, eu vou até trazer uma caixinha, porque quando vocês fizerem pergunta, quem está presencial escuta também. Eu esqueci a caixinha, mas eu vou trazer a caixinha, que aí fica melhor. Pode, trago. Vou fazer isso. Então, a gente vai ficando mais tecnológico com o tempo, né? Hoje está tudo em teste. A gente está em teste, a internet está em teste, mas vai dando certo. Bom, o que é o propósito, então, desse grupo? A gente pretende, então, discutir sobre psicanálise, cultura e contemporaneidade. A gente vai começar aí nos textos freudianos para fazer um percurso aí de 100 anos, até a gente chegar na contemporaneidade. Não tem como entender, se vocês começaram a ler esse texto, vocês foram lendo e falando, é de hoje esse texto não é de 1895. O texto do Le Bon refere a de 1898, para ser mais preciso. 98, né? Parece que ele está retratando 2020, 2023. Então, o que a gente quer é fazer esse percurso aí, porque essa ideia ela é muito importante. Tem um conceito na psicanálise que a gente chama de Nachtraglichkeit, Freud, que é um a posteriori, um só depois. Essa ideia de que, para a gente entender um acontecimento de agora, a gente tem que retroagir. E a gente entende sempre por retroação, né? E é o próprio funcionamento da análise, não é? A gente entende um sintoma, a gente entende uma manifestação hoje por retroação, enquanto que a análise convoca o tempo todo a uma certa retroação. Ou seja, a gente é sempre meio retardado. A gente é sempre meio retardado. Pondo isso e sabendo disso, a gente vai propor, então, uma retroação. Então, é curioso a gente falar que um grupo de psicanálise, cultura e contemporaneidade vai voltar a 1898 e depois 1921 para poder dar conta da contemporaneidade. Mas essa é a questão, certo? Bom, vamos começar? Vamos. Quem conseguiu ler o texto? O texto e o filme, né? O filme é extremamente didático, né? O filme, a onda, né? Se vocês viram, parece que foi escrito para explicar isso. Parece que ele foi filmado, né, para explicar isso. O filme é baseado num romance que, por sua vez, me parece, é baseado num experimento que, de fato, foi feito. Então, como eu disse, a gente está tudo em teste aqui hoje. Eu vi uma coisa... Eu vi uma coisa que, assim, pessoas que fazem stand-up, esse negócio agora virou moda no Brasil, né, stand-up. Eu vi quando a pessoa começa aquele espetáculo com aquele texto, ela coloca assim, piadas em teste. É isso aqui, a gente está em teste aqui hoje, vamos ver como vai funcionar essa parceria com a Renata. Eu nunca fiz esses grupos, né, de psicanálise a doido, assim, mas a gente vai descobrir nos nossos tempos aqui. Eu quero dizer para vocês que como que o grupo vai funcionar, né? Vai ter momentos que eu vou dar uma visada no texto mais aérea, assim, mais à distância, uma fala mais solta do texto. E vai ter esse momento mais inicial, para a gente ir se assentando. Vou fazer um percurso mais pedestre aqui, né? Quase que frase a frase, assim. Aí tem algumas coisas que a gente tem que fazer opções interpretativas e vai acabar tendo que fazer escolhas também no sentido de pular algumas partes, que não dá para, de fato, ler todas as linhas do texto. Mas a gente vai começar numa caminhada mais pedestre. Lembrando só que uma coisa, esse percurso que começa aqui com esse texto do Freud, Psicologia das Massas, a gente está de olho numa coisa do campo lacaniano, que vem sendo apontado por lacanianos, né, que é a ideia de que o grande outro para Lacan, né? O grande outro pode ser a cultura, pode ser a civilização, pode ser a linguagem, as leis, mas de um jeito assim para a gente começar a conversa, vamos pensar no grande outro como a civilização
né, como essa coisa composta de leis que regulam Quem tá aí, Théo? as nossas relações. Quem tá aí, Théo? Então, como esse grande outro, né, é a civilização à medida que ela regula, na medida que ela regula nossas relações. E aí tem uma fala no campo lacaniano, Lacan e o campo lacaniano, os pós-lacanianos, né, adoram dizer que as coisas não existem, né? Frases famosas do Lacan, né, que tem sua razão de ser, mas ela, enquanto tal, é uma coisa meio maluca. Né, a mulher não existe, a relação sexual não existe. Posso ficar aqui muito tempo, mas os lacanianos contemporâneos estão dizendo agora que o grande outro não existe mais, que é um declínio de um conceito-chave da psicanálise lacaniana, que é o nome do pai, há um declínio do conceito, da ideia de que o Édipo é aquilo que regula e transforma, né, pessoas em sujeitos, né, pessoas ainda não sujeitos em sujeitos, há uma crise disso tudo. Não dá para dizer mais que o nome do pai e Édipo, são coisas correlativas, um em Lacan e um em Freud, explicam como é que todas as pessoas se tornam sujeitos. O Lacan chega a dizer num seminário, né, acho que é no seminário 17, que o Édipo foi um sonho freudiano. O que ele não fala é que foi um sonho lacaniano também, mas com esse nome de nome do pai, né? Então a gente está num certo momento de crise. Aqui, nome do pai, Édipo, aquilo que é estável na cultura, nas identificações, está tudo estremecido. Isso é ruim, isso é bom. Bom, não dá para falar, não dá para olhar de modo tão simples assim. Por exemplo, se a gente diz que o grande outro está em declínio, né? Que o nome do pai está em declínio, isso significa que o patriarcado está em crise, está em declínio. Então é uma coisa boa. Por outro lado, a gente vive numa espécie de zona escorregadia de identificação que ninguém sabe muito bem dizer quem é. Os lacanianos contemporâneos chegam a dizer o seguinte, uma coisa que vão buscar lá em Lacan, que a gente praticamente não se regula mais, nós, os contemporâneos, não nos regulamos mais por identificação, mas lado com objeto. Basicamente, a gente regular por objetos mais específicos, os objetos, uma ideia que a temporalidade no mundo pelas relações, né? Um objeto muito querido da contemporaneidade, esse daqui, né? Há muita discussão em torno disso aqui quando vai falar de contemporaneidade. Bom, mas então é aí que a gente está mirando, né? A gente vai começar aqui com Freud, um texto de 1921, e como a Renata estava dizendo, é espantoso que o Freud esteja pensando isso em 21, é espantoso que o Le Bon tenha escrito esse livro a que ele se refere em 1898, porque tem várias coisas que a gente vai lendo aqui e parece que está falando de agora, de alguns fenômenos bastante contemporâneos. Eu disse que tudo é experimental, outra coisa que é experimental. Da última vez que eu tinha feito um grupo de psicanálise, eu usava só um óculos, né, que servia para tudo. Agora é um para longe, um para perto, um para cima, um para baixo, né? Então, por exemplo, eu olho para o texto, é maravilhoso. Eu olho para vocês, está todo mundo embaçado. Vamos começar aí, como eu disse, hoje vai ser uma coisa meio pedestre. A gente vai meio que linha por linha aqui caminhando. Eu não sei, né, certamente nem todo mundo está com a mesma edição. Eu não sei como que a gente vai. Isso também a gente vai ter que descobrir aqui. A gente vai fazer para que as pessoas não se percam no texto. Vocês vão descobrindo aí também, quem tiver com outra edição. Nessa edição, a introdução, né, o capítulo 1 da introdução, começa na página 14. Então, quem tiver na página 14 começando, tá junto comigo aqui. A oposição entre psicologia individual e psicologia social ou das massas, que à primeira vista pode parecer muito significativa, perde boa parte de sua agudeza se a examinamos mais detidamente.
É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano em particular, investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de seus impulsos pulsionais. Toda vez que tiver escrito instinto, exceto em um caso que eu vou avisar, a palavra correta é pulsão, porque a gente tem na língua portuguesa a ideia de instinto como algo mais biológico. Bom, a pulsão não é exatamente algo da ordem da biologia. Freud define como uma coisa que está no intervalo entre o psíquico e o somático, entre o corpo e o que é mental. Não gosto da palavra mental, tá? Vou voltar para o psíquico. Acho que o termo mental está tão banalizado na contemporaneidade que, enfim. Certo, dirige ao ser humano, pode abstrair. É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação dos seus impulsos pulsionais, os movimentos pulsionais, mas ela raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair das relações deste ser particular com os outros indivíduos. Tem uma ideia de que tem gente que faz crítica de fora, né, da clínica, com uma ideia de que a psicanálise exercida no consultório, né, que lá, assim, de corpo presente, tem duas pessoas, né? O que o Freud está apontando aqui é que, ainda que de corpo presente estejam duas pessoas, a gente pode até dizer que é uma só, porque o analista não está lá enquanto pessoa, ele está lá ocupando uma outra função. Se ele estiver lá como pessoa, está errado. Tem outras pessoas nessa sala, porque no discurso do analisando, vão aparecer esses outros indivíduos, né, que têm implicações mais ou menos graves, mais ou menos permanentes na vida do sujeito. Então, na vida psíquica do ser individual, o outro, e aqui ele coloca o outro de uma maneira meio aleatória, o outro com maiúsculo é aleatório aqui, na vida psíquica do ser individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, auxiliador e adversário também. E, portanto, a psicologia individual, essa frase é para grifar com canetinha colorida, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Olha, essa palavra ampliado circulem, porque dá para dizer que a psicologia individual é uma psicologia social também, se a gente toma a psicologia social num sentido mais ampliado. A gente vai ver que ela tem um sentido mais restrito, né, que define melhor o seu objeto, e aí é uma distinção entre as duas. Mas não dá para dizer, como alguns críticos aí, né, ingênuos, que vão dizer que na clínica é um negócio muito individualista, né, só tem uma pessoa lá falando de si mesma, não. A sala, né, o discurso, né, que essa pessoa leva para o tratamento está povoado de vários outros, né? O que o Lacan chama de pequenos outros, que são pessoas que eu tenho uma relação, né, especular, de espelho, né, um amigo, um irmão, e também vai estar presente pessoas que têm essa dimensão, que são representantes do que o Lacan chama de grande outro, da cultura. Por exemplo, pai e mãe são representantes, são funções, né, são funções delimitadas pela cultura. Então, tem outras pessoas, tem outros discursos, tem outro, no sentido de que a cultura está lá presente. Toda vez que falo dessa coisa de ter outras pessoas na sala, eu lembro daquele filme do Diallo, não sei se vocês já viram, que ele e a esposa vão transar, e aí, enfim, há um certo descompasso, desconforto na cena sexual, de repente ele olha para o lado, está a mãe. Ele olha para o outro lado, está a sogra. Ele olha para o outro lado, está o sogro. Ele olha para o outro lado e, de repente, a cama vai ampliando. Então, várias gerações ali, e os dois, obviamente, não conseguem transar. Porque como é que você transa com a cama cheia? A analogia é boa, porque no consultório estão lá pessoas, então também pessoas de um tempo passado. Talvez esteja ali presente, sei lá, chega lá um cara que né, estou lembrando de uma pessoa específica que eu conheço, que a vida dele é Proust, né, o autor francês. Então, quando ele está no consultório, não sou eu que o atendo, mas eu tenho certeza que Proust está lá também. Né? Proust morreu, mas, sei lá, quase um século. Bom,
As relações do indivíduo com seus pais e irmãos, com o objeto de seu amor, com seu professor e seu médico, isso é, todas as relações que até agora foram objeto privilegiado da pesquisa psicanalítica, podem reivindicar ser apreciadas como fenômenos sociais, colocando-se em oposição a outros processos que denominamos narcísicos. A gente sabe que, quando Freud fala de narcisismo, eu estou falando de uma relação do eu com o próprio eu, né? O eu investido, né, no próprio eu. Então, há outros processos que denominamos narcísicos, nos quais a satisfação das pulsões escapa à influência de outras pessoas ou a ela renuncia. Então, ele está dizendo, né? Acho que está bem claro aí, né? Nós temos alguns fenômenos que são sociais, que vai comparecer no consultório, né, inclusive, e tem uma outra coisa aí de ordem de uma satisfação, né, egóica, uma satisfação do eu, que tem a ver com algo narcísico. Agora, veja só, o Freud, eu digo que ele é capcioso, porque o Lacan, você já bate o olho, você já vê, é difícil, não estou entendendo nada, a gente já fica assim, ressabiado de início e vai procurar tudo quanto é recurso possível para entender que diabos o Lacan está falando ali. O Freud parece assim, se a gente lê distraído, parece que a gente está lendo um romance, um negócio assim, tem um romance fluido. Mas ele é capcioso. Por exemplo, esse parágrafo, eu acho que tem umas sutilezas aqui, um negócio bem enrolado aqui. Olha o que ele vai dizer agora. A oposição entre atos psíquicos sociais, essas que envolvem o irmão, o professor, blá, blá, blá. Então, a oposição entre atos psíquicos sociais e narcísicos situa-se inteiramente no domínio da psicologia individual. Veja, não são os atos psíquicos sociais e os narcísicos que estão só no campo da psicologia individual. É a oposição entre ato psíquico social e narcísico. Mas isso não se presta para distinguir a psicologia individual de uma psicologia social das massas. Por quê? Porque dentro dessa oposição entre ato psíquico social e narcísico está aí, ó, atos psíquicos sociais, que são também atos psíquicos que vão interessar a psicologia social das massas. Então, veja que ele está dizendo que a psicologia individual parece não ter... se o núcleo de uma psicologia individual é essa oposição entre ato psíquico social e narcísico, ela não tem algo que seja só dela, entende? Atos psíquicos sociais são da psicologia individual e são da psicologia social ou de massa. Aqui tem até uma pessoa que perguntou aqui via WhatsApp ainda, que perguntou que é a Sandra. Eu gostaria de entender a diferença entre grupo, coletivo, social e massa. Aqui, nesse momento, o Freud usa de maneira aleatória. Veja o que ele diz, assim, ó, psicologia social de massa. Às vezes ele vai chamar de massa, às vezes ele vai chamar de grupo. Sei lá, às vezes de amontoado, multidão. Inclusive, o próprio livro do Le Bon, se eu falar Leblon, não estranhe, é fácil trocar Le Bon por Leblon, mas o próprio livro do Le Bon está sendo vendido lá na Amazon, né? Tem edição, está esgotado em português, e está traduzido como Psicologia das Multidões. O Freud aqui chama de Psicologia das Massas. Ele vai dizer o livro do Le Bon, Psicologia das Massas, mas se quiserem comprar, está Psicologia das Multidões. Ficou claro isso aqui? Me falem, porque senão eu não sei se eu estou falando grego ou se eu estou falando português, né? Eu disse que hoje é como um teste de piada, né, num stand-up, né, vocês têm que me contar se a piada funcionou ou não. No stand-up a pessoa ri, né, ela dá um sinal. Ou ela não ri, que é outro sinal também. Ficou claro essa questão do que é próprio da psicologia do indivíduo, né, que é essa oposição entre atos psíquicos, sociais e narcísicos, e a psicologia das massas, que não é definida por esse antagonismo aqui. Eu acho que é claro. Eu acho que o que acontece é que há uma interpretação equivocada, vários pensadores que colocaram uma coisa separada da outra, subvertendo, inclusive, a própria dialética. Porque, em momento algum, mesmo Marx, por exemplo, fez essa separação. Mas há um desdobramento histórico posterior que coloca como separado. Isso, não sei se assim, a psicologia eu senti muito.
isso retrua muito lá na psicologia. Parece que, por ser uma ciência mais jovem, ela se apropria dessa dicotomia que foi produzida equivocadamente e reproduz ela de uma forma muito forte. Uhum. Né? Sim, sim. Mas aí ele vai entrar numa minúcia aqui nesse próximo parágrafo da psicologia social. Lembra que ele falou lá atrás que a psicologia individual também é uma psicologia social em sentido ampliado. Aí ele vai fazer a psicologia social se restringir mais no que diz respeito ao objeto. Nas mencionadas relações com os pais e irmãos, com a amada, engraçado falar com a amada, com o amigo, com o professor, com o médico. Carmen chama todo mundo de amada. Com o médico, é engraçado que quando ele fala com o médico, ele está pensando no psicanalista, né? Mas ele era médico, ele tem essa história de chamar psicanalista de médico, que é uma coisa feia, né, de se fazer. Então, nas relações com pai, irmão, amado, amigo, professor, médico, o indivíduo sempre sofre a influência de apenas uma pessoa. A gente vai ver se isso é assim mesmo, né? Então, nessas relações, ele tá se referindo aqui, se eu tenho relação com uma pessoa, ele está falando de uma relação estrita entre dois. Que o Lacan chama de relação imaginária ou especular, mas a gente não precisa disso ainda. Então, é uma relação a dois, como se, de algum modo, fosse possível uma relação a dois que a cultura não entra no meio. Vários outros, né, não entrem no meio. É claro que entra, mas vamos seguir aqui. Eu falei que hoje a gente vai fazer um percurso mais pedestre, frase a frase. Então, ele está dizendo aqui que nas mencionadas relações, o indivíduo sempre sofre a influência apenas de uma pessoa, ou um número mínimo delas, cada uma das quais adquiriu para o indivíduo uma significação extraordinária. Quando se fala de psicologia social ou de massas, existe o hábito de abstrair essas relações entre dois somente, ou entre poucos, e isolar como objeto de investigação da psicologia social ou das massas a influência de um grande número de pessoas, que um grande número de pessoas exerce simultaneamente sobre o indivíduo. Pessoas às quais ele se acha ligado de algum modo, mas em muitos aspectos elas lhes podem ser estranhas. Eu disse agora de alguém, né, que eu tenho certeza que quando vai para um amigo, que quando ele vai para a análise, ele leva o Proust, que é uma pessoa, enquanto pessoa, estranha a ele, pois não são nem da mesma época. Portanto, a psicologia de massa trata o ser individual, veja que o indivíduo está na psicologia de massa, mas trata o indivíduo como membro de uma tribo, de um povo, de uma casta, de uma classe, de uma instituição, ou como parte de uma aglomeração que se organiza como massa em determinado momento para um certo fim. Então, você veja, instituição, a gente pensa mais no indivíduo pertencente a uma coisa mais estável, uma instituição, a ideia de que ela é uma coisa mais estável, né? A universidade é uma instituição, ela é mais ou menos estável. Mas ele pode tomar como objeto também a relação de um indivíduo com uma massa que se forma ali mais provisoriamente. Há pouco tempo teve na França, não sei se vocês acompanharam, um quebra-quebra com o governo dos coletes amarelos, né? Então, era uma massa que se formou ali de maneira mais ou menos provisória, né? A gente tem um grande exemplo desses fenômenos massificadores que diluem o indivíduo a nada. Talvez o grande exemplo que a gente tem, ou o mais conhecido, é o nazismo, que é alguma coisa que tem uma ordem institucional, que tem uma duração, né, como instituição mesmo, né, dura de 33 a 45, são 12 anos de algo. Tinha um partido nazista antes, mas governa durante 12 anos. Mas dá para dizer que é algo que foi estável, não é uma aglomeração aleatória e momentânea. Após essa ruptura de um laço natural, é muito esquisita a palavra natural aqui, mas o Freud está dizendo, olha, após a ruptura com aquelas relações de um e um, né, eu com o professor, eu com meu amigo, é isso que ele está chamando de relação natural. Sei lá por quê. Porque de natural não tem nada. Mas após essa ruptura de um laço natural, o passo seguinte é considerar os fenômenos
que surgem nessas condições especiais, como manifestações de uma pulsão especial irredutível a outra coisa. Qual é essa pulsão especial? A pulsão social. Aí ele coloca entre chave isso? A gente chama de chave, né? Instinto de rebanho, pulsão de rebanho, mente do grupo. Ó, é o Freud que está dizendo, pulsão de rebanho. A palavra rebanho não sou eu que trouxe para cá, porque ela remete a uma coisa que anda acontecendo aí na contemporaneidade. Ovelhas. Então ele está falando da pulsão social que não chega a se manifestar em outras situações. Há coisas, há fenômenos que só acontecem quando o indivíduo está nessa relação com uma massa, com um grupo, mais ou menos estável. O sujeito, quando está sozinho, ele é uma coisa. Quando ele está em certos grupos, né, é outra. Eu diria que, por exemplo... Pode ter o exemplo da invasão do 8 de janeiro, por exemplo. Rebanho, é o Freud que trouxe. Mas então a pulsão social não chega... Esses fenômenos, alguns fenômenos, né, que ele abarca nesse que a gente chama de pulsão social, que só acontece quando se está em grupo, né, de algum modo. Nós podemos levantar a objeção de que é difícil conceder ao fator numérico um significado tão grande, né? O que altera o sujeito, né, faz ele funcionar sob essa psicologia, essa pulsão social, né, depende do número de pessoas. Entende? Ele está dizendo aqui, olha, podemos levantar a objeção que é difícil conceder ao fator numérico um significado tão grande. Ele diz que relação de 1 com 1 é outra coisa, né? O objeto da psicologia social é de 1 com muitos, com um grupo, com uma massa. Isso é tão verdadeiro assim? Vamos ver no texto. Então, a gente pode levantar a objeção de que é difícil conceder ao fator numérico um significado tão grande, em que somente ele, né, o fator numérico, seria capaz de despertar na vida psíquica humana uma pulsão nova, essa social, normalmente, em outras situações, inativa. Nossa expectativa é, então, desviada para duas outras possibilidades. Outras duas possibilidades. A de que a pulsão social pode não ser primária e indivisível, e de que os primórdios da sua formação, dessa pulsão social, podem ser encontrados num círculo mais estreito, como o da família, que é uma instituição muito presente, né, no modo como a sociedade funciona já há algum tempo. Mas o que ele está dizendo aqui que há outras duas possibilidades aqui, que uma seria pensar que essa pulsão social é algo primário, está lá na origem, está desde sempre. A gente poderia dizer que é algo quase que inato. O ser humano, né, nasceu, o bebezinho nasceu, e já essa pulsão social. Me parece que não é esse o caminho que o Freud toma. O caminho que ele vai tomar, né, a gente sabe da importância dos laços familiares na teoria freudiana, é esse de que essa pulsão social, dessa relação indivíduo-grupo, podem ser encontrados, a sua formação pode ser encontrada num círculo mais estreito como o da família. Aí é uma coisa que todo mundo aqui acho que já está avisado, né? Tem gente com um percurso muito diferente, então não sei quem está mais ou menos familiarizado com a psicanálise. Quando a gente fala que a origem, né, dessa pulsão social está na família, aí pode vir perguntas do tipo, né, mas e quem cresceu numa como que chama? No orfanato, né? Alguém cresceu... Bom, vai ter ali no orfanato, a gente espera que tenha coisas que façam às vezes de pai e de mãe. As funções de cuidado, as funções de impor regras e lei. Então, quando ele fala família, não é estritamente família como, né, como papai, mamãe e filhinho, né? Hoje, então, essa ideia de família como papai, mamãe e filhinho está mais do que nunca, né, implodida. A gente tem famílias hoje que são polinucleares, né? A gente tem que...
Tem família que, né, é muito comum hoje, que quem funciona como pai e como mãe são os avós, enfim, há múltiplas Na verdade, variações. a gente tem visto muito na clínica com crianças, por exemplo, que dentro das funções, a avó tem feito a função materna e a mãe tem feito a função paterna. Então, a avó dá notícias do tipo, quando sua mãe chegar... Ou seja, a frase que antes era dita, espera seu pai chegar... no caso, por exemplo, de mães solos, que a avó ajuda, é bastante comum que a mãe ocupe esse lugar de cuidar, no sentido do corpo, do zelo, da alimentação, da limpeza, da higiene, e a mãe, então a avó ocupa esse lugar, e a mãe quando você chegar, vou contar para sua mãe, espera sua mãe chegar, ou seja, o lugar da lei, da regra, dessa ordenação. O que é bem coerente aqui com a teoria freudiana, isso que a Renata está falando, e isso, essa questão das avós aí, porque a ideia de pai e mãe, né, muita gente, eu sei que já sabe isso bem sabidamente, né, são funções. Então, não vamos pegar assim, uma teoria... E não estão ligadas a gênero. Não estão ligadas a gênero. Então, função paterna, né, é um termo que o Freud vai usar para falar dessa função da lei. E função materna mais dos cuidados, né? A gente vai E eu acho, sobretudo, importante desligar da questão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Sim. Isso é uma das coisas mais preciosas, até porque houve conquistas em relação a ampliar esse conceito de família. Até porque tem gente que ainda vê ler Freud e acha que pai é o pai biológico, o cara lá com pinto, e que a mãe é a pessoa lá com vagina, entende? Não é isso. Não, isso tem que ser derrubado e lembrado. A psicologia das massas, embora se ache apenas no início, compreende uma vasta gama de problemas e coloca para o pesquisador incontáveis tarefas que ainda não foram sequer diferenciadas. A mera classificação dos vários modos de formação das massas e a descrição dos fenômenos psíquicos por elas manifestados requer um enorme trabalho de observação e exposição, enfim, está dizendo que tudo isso é muito inicial, né? Aí não precisamos ler o resto do parágrafo aí. Tem uma coisa só no final desse parágrafo, antes de começar o próximo capítulo, o Freud fala de investigação psicanalítica das profundezas. O Freud tem mania de se referir ao inconsciente, ele fez esse malefício para ele próprio como algo profundo. Quando a gente entende que inconsciente é um negócio que está na linguagem, não é só o Lacan que está dizendo isso, porque, né, o Freud tem 3 livros que a gente chama de uma espécie de tríade, né, do inconsciente como linguagem, que é o livro dos sonhos, o livro dos xistes, né, e o livro da psicopatologia da vida cotidiana. Lá ele está dizendo para a gente, ele vai estudar o que é o inconsciente, assim, né, uma coisa mais concreta, é linguagem. Xiste é linguagem, o que eles chamam de formações do inconsciente são formações de linguagem. Xiste é linguagem. O sonho, ele diz que o sonho só tem valor enquanto texto do sonho. É uma formação do inconsciente, o sonho é a principal para o Freud. Aquilo que o sujeito sonhou de fato, nem ele sabe o que ele sonhou de fato. É uma experiência muito fugaz, o que fica a linguagem, né? Então, linguagem não é uma coisa que está na profundidade, nem na superfície, nem à esquerda, nem à direita. Mas, enfim, para a época do Freud, parece que foi muito importante essa ideia de trabalhar, né, de relacionar inconsciente e profundeza, né? Só que, na verdade, a gente tem uma vantagem, e que eles não tiveram, que tanto Freud quanto Lacan, eles produziram a obra deles a vida inteira. Então, ou seja, o Freud produziu a psicanálise ali de 1900 até ele morrer. Então, foram mais ou menos, se você pegar os textos pré-psicanalíticos, quase 40 anos. Ao longo desses 40 anos, ele aprendeu com ele mesmo, né? Porque ele estava fundando uma teoria que era dele. Então, é muito interessante quando você pega os textos de 1900 do Freud, criticando os textos do próprio Freud de 1905. 1930, criticando 1905. Então, o Lacan também, quando você citou no início aí, que o próprio Lacan disse, mais para frente, no seminário 17, veja, seminário 17 teve o -1, o 0, o 1, o 2, porque o Lacan começou no -1, né? Ele não vai começar no... Tem que começar no -1. E ele fala do Édipo como sonho freudiano, só que o que é curioso é que o próprio Lacan desenvolveu no seminário 3, 4 e 5 o nome do pai, que também é o sonho. E o 6, e o nome do pai, que também é o sonho lacaniano para freudiano. Que é a tradução, né, no nome do pai, a tradução
lacaniana para o complexo de Édipo, né? Então, ele também sonhou com Édipo, como esse universal que funda sujeitos, né? Todo sujeito é fundado pelo Édipo. O Lacan sonhou com esse universal também. Aliás, como eu falei aqui no início, que a gente, né, no tempo atual, tem se falado, né, de uma inexistência, um declínio do nome do pai. Por que eu estava falando? Perdi. Mas só é que eu estava falando do sonho freudiano. E uma coisa que eu fico sempre pensando, quando eu penso no Freud super obsessivo, uma coisa que eu penso, quando eu pego o texto de 1905, 3 ensaios, eu fico pensando tanto que aquele homem deve ter sofrido. Pelo seguinte, o texto tem mais nota de rodapé do que texto. Isso significa que cada texo que ele escreveu depois de 1905, ele teve pesadelo. Em especial, os 3 ensaios sobre a sexualidade, que é de 1905, né, que ele passa o resto da vida colocando nota de rodapé lá. Ou seja, ele passa o resto da vida com insônia de ter escrito aquele texto e tentando corrigir, mas o texto já estava escrito e publicado. E aí ele vai fazendo remendos ali. E não transando, pelo que tudo indica. Mas agora é o seguinte, essa história aqui de... o Freud, quando fez 40 anos, falou que não transava mais. Não, não interessava para ele. A libido estava sendo gasta num lugar... Intelectual. Mas olha só, investigação psicanalítica das profundezas. Também é fácil eu criticar esse termo profundeza, eu estou falando 100 anos depois, mais de 100 anos depois, né? Como a gente entende as coisas sempre retroativamente, é muito confortável também ficar aqui falando. Mas a gente tem que falar, né? Então, vamos entrar no Le Bon? No Le Bon. Eu vou fazer uma coisa aqui, que a gente vai ler esse capítulo do Le Bon, e o capítulo 3, que o Le Bon é bem importante, aqui ele vai discordar do Le Bon em alguma coisa, mas ele é muito importante. Já o outro autor que ele traz no capítulo 3, que é não sei, né, MacDougall, esse não vi ele trazer nenhuma, né, se você, né, leiam e tudo, sim, né, para saber o que ele diz aí desse autor, mas a gente vai ler o Le Bon e depois a gente vai passar já vai entrar, quando a gente terminar esse capítulo, que eu não sei se vai ser hoje, a gente passa para o capítulo 4. Estou tirando o óculos por quê? A alma coletiva, né, o psiquismo coletivo, segundo Le Bon. Também é uma coisa da época, né? Às vezes usa o termo alma, às vezes psiquismo, às vezes psíquico, às vezes anímico. Está falando a mesma coisa. Em vez de dar primeiramente uma definição, parece-nos mais adequado começar com uma referência ao campo dos fenômenos e dele retirar alguns fatos especialmente notáveis e característicos, dos quais poderá partir a investigação. Então, não comece por uma definição, significa que ele não vai usar um método dedutivo, mas um método indutivo. Ele vai pegar fenômenos e, a partir dos fenômenos, né, isolados, formular conceitos. Conseguiremos as duas coisas se recorrermos ao livro justamente famoso de Le Bon, Psicologia das Massas. Precisemos, mais uma vez, a questão: se a psicologia que procura as disposições, os impulsos, né, os movimentos pulsionais, os motivos, as intenções do indivíduo nas suas ações e nas relações com os mais próximos, tivesse cumprido cabalmente a sua tarefa e tornado transparentes todos esses nexos, né, entre pessoas, depararia subitamente com um problema novo, não resolvido. Teria de explicar o fato surpreendente de que esse indivíduo que se tornara compreensível para ela, a psicologia, em determinada condição, pensa, sente e age de modo completamente distinto do esperado. E essa condição é seu alinhamento numa multidão que adquiriu a característica de uma massa psicológica. Acho que está tranquilo aí, né? O que é, então, uma massa? De que maneira adquire ela a capacidade de influir tão decisivamente na vida psíquica do indivíduo, a ponto de fundar uma outra pulsão, que é uma pulsão social? Em que consiste a modificação psíquica que ela, a massa, impõe ao indivíduo? São as 3 perguntas que ele lança aí. Responder a essas 3 perguntas é tarefa de uma psicologia teórica das massas. A melhor maneira de abordá-las, sem dúvida, é iniciar pela terceira questão, em que consiste a modificação psíquica que a massa impõe ao indivíduo?
né? Então, é melhor começar pela terceira, diz o Freud. A observação da reação alterada do indivíduo é que fornece o material à psicologia das massas. Toda tentativa de explicação deve ser precedida pela descrição daquilo a ser explicado. É curioso ele dizer que toda tentativa de explicação deve ser precedida pela descrição, porque ele vai no Le Bon justamente para buscar a descrição. O Le Bon faz muito bem uma descrição dessa relação entre indivíduo e massa, né? Então, ele está quase que, o Freud que está sendo, né, fazendo metalinguagem, está explicando o método dele. Olha, o Le Bon é esse cara que vem aí e vai trazer elementos, né, exemplos, para a gente entender, para a gente teorizar sobre em que consiste a modificação psíquica que ela massa impõe ao indivíduo. Aí ele cita o Le Bon. O fato mais singular numa massa psicológica é o seguinte: quaisquer que sejam os indivíduos que a compõem, sejam semelhantes ou dessemelhantes o seu tipo de vida, suas ocupações, seu caráter ou sua inteligência, o simples fato de se terem transformado em massa os torna possuidores de uma espécie de alma coletiva. Vê, ele vai apontar muito isso, Le Bon, né? Aquilo que separa um indivíduo do outro, na massa ele vai perdendo esse contorno, né, que me diferencia do outro, e vai havendo uma espécie de fusionamento, né, dos indivíduos nessa coisa, nesse monstrengo aí que é a massa. A Marta tinha falado, a Marta que está lá em Brasília, está em Brasília, a Marta? A Marta é professora da UNB hoje. Está em Brasília. A Marta estava falando que aquele filme que eu indiquei, que muita gente já deve ter visto, A Onda, né, que a gente pode pegar o filme A Onda como uma dessas descrições que servem para a gente buscar entender, né, explicar e teorizar. Então, o simples fato de ser transformado em massa torna possuidor de uma espécie de alma coletiva. Essa alma coletiva os faz sentir, pensar e agir de uma forma bem diferente da que cada um sentiria, pensaria e agiria isoladamente. Certas ideias, certos sentimentos aparecem ou se transformam em atos apenas nos indivíduos em massa. Querem ver uma coisa? Um comentário aqui. Tem um time de futebol, eu gosto de futebol, então eu só não uso mais metáfora de futebol do que o Lula, né? Que usa para tudo. Não sei para que serve futebol, mas tudo bem. Para a gente entender isso aqui, por exemplo, olha, o time do Liverpool da Inglaterra, em 1900, finzinho da década de 80, acho que é 87, não tenho certeza. Num jogo do Liverpool com um time que chama, não sei o que, Nottingham, Forest Nottingham, tá lá pessoas assistindo um jogo de futebol, pacificamente. Não é que assim, né, a torcida do Liverpool ou a do Nottingham fosse conhecida por provocar tragédias em todo jogo. Não, estavam lá cheios de pessoas que tinham sua ficha criminal, inclusive, limpa, né? Acontece algo que ativa esse fenômeno, esse espírito de rebanho que ele está estudando, que ele está nos apresentando aqui. Acontece um fenômeno dessa ordem da massificação, que as pessoas começam a agir de maneira maciçamente, né, a massa, aquilo se transforma numa massa indistinta, e todos, se não foram todos, a grande maioria, se tornam pessoas extremamente agressivas, porque é um tumulto, o estádio estava lotado, e as pessoas, com medo de morrer, começam a pisotear umas às outras. Estavam lá pessoas completamente comuns, não eram criminosos. Quase 100 pessoas foram mortas num período ali de 20, 30 minutos, 40 minutos. Na pandemia também, nos primeiros eventos que tiveram em Israel, não sei se vocês se lembram, um dos primeiros eventos religiosos também, eu não me lembro quantas pessoas morreram. Acho que foi maior ainda. Foi maior, foram centenas. Também a mesma coisa, num determinado momento, aquela massa, e assim, é uma massa que está ali por uma coisa comum, tipo assistir um jogo de futebol, um evento religioso.
Há algo que acontece que essa massa se movimenta numa direção que também aquele foi o primeiro evento em Israel, assim que liberaram ali na pandemia. Primeiro evento religioso, né? Primeiro evento religioso que reuniu milhares de pessoas, não haviam eventos religiosos há 1 ano e meio quase, morreram centenas de pessoas pisoteadas. Então, é curioso isso, que essa massa promove que pessoas, né, ficha limpa, digamos, né, pessoas que jamais cometeriam crime, e nesse caso da religião me chama muita atenção, porque são pessoas que estavam ali por um princípio religioso, e conseguem matar centenas de pessoas. De algo que acontece antes que o caso do início, se pegar vários acontecimentos recorrentes em contextos diferentes, existe alguma coisa? É uma ótima pergunta, que a gente vai ter que dar conta de responder aqui né, cobrar do Freud, que explica isso para a gente. Mas é uma ótima pergunta, né? Porque, veja, até agora ele está descrevendo, usando o Le Bon, para começar a tentar formular hipóteses, né? Tentar formar um entendimento sobre isso. Uma das coisas que acho que tem que ser entendida é como que, né? Né, é isso, há sinais de que isso pode acontecer, de que vai é muita pretensão, né? Mas de que pode acontecer. Eu penso que tem um sinal do que pode acontecer, que é a coisa dos eventos movidos por grandes paixões. Uma coisa que é em comum nesses eventos, por exemplo, a paixão ao futebol, a paixão religiosa, a paixão... Então, tem alguma coisa, não acho que responde tudo, mas tem alguma coisa aí... Isso, a paixão e a violência, a paixão... Então, tem alguma coisa da ordem dos afetos que, em determinados momentos... Só que até isso a gente vai ter que explicar melhor, né? O que a gente está chamando de paixão, o que a gente está chamando de fanatismo, né? Certamente ele está rondando esses termos aqui, mas a gente tem que ver como que a gente vai definir com mais precisão. Mas a questão é que o próprio fenômeno de massa, né, o ajuntamento de muita gente, tem a ver, vamos ficar chamando de paixão por enquanto, tem a ver com a paixão, né? O torcedor de futebol é um apaixonado, é um negócio que não faz sentido para quem está de fora daquilo, para ele... E me chama a atenção, por exemplo, essa massa psicológica, né, um ser provisório, que você vai ler agora, é que, por exemplo, a gente fala dessa coisa desse episódio que aconteceu, que 100 pessoas foram pisoteadas. Mas, por exemplo, regularmente você tem, depois do jogo de futebol, uma torcida que marca de encontrar com pedaços de pau outra torcida. Nem todo país, né, tem país que já resolveu isso mais ou menos, nós não resolvemos isso de jeito nenhum. Praticamente todo jogo, né, que tem rivais muito rivais um do outro, né, que a coisa envolve, que ali, por exemplo, sei lá, Flamengo e a gente tem mania de Fla-Flu, né? Ali tem duas paixões envolvidas, né? O amor que eu tenho pelo meu clube e o ódio que eu tenho pelo outro, né? Essas coisas estão misturadas, então são duas potências, né, que estão ali presentes para inflamar. E eu acrescentaria nesse caso, por exemplo, que inflama-se, inclusive previamente, também é uma coisa que a gente vai localizando aqui, a coisa da rede. Porque esses grupos hoje, quando eles chegam lá com os pedaços de pau, eles já estavam brigando antes, né? A coisa já estava inflamada antes. Isso é uma coisa interessante no texto, né, que ele está se baseando no Le Bon em 1898, é que até esses fenômenos de rede a gente entende alguma coisa aqui. Né? O rebanho digital a gente entende aqui também, em parte. A massa psicológica é um ser provisório. É engraçado, né? Parece um monstrengo, assim, cheio de pernas e braços e olhos, né? A massa psicológica é um ser provisório, composto de elementos heterogêneos que, por um instante, se soldaram, exatamente como as células de um organismo formam, com a sua reunião, um ser novo que manifesta características bem diferentes daquelas possuídas por cada uma das células. Então, elementos heterogêneos perdem as suas diferenças e se tornam homogêneos. Por isso que é possível que a pessoa só ali tenha certas ideias, tenha certos sentimentos e cometam determinados atos, né? Aqueles torcedores do Liverpool, do Nottingham Forest que estavam ali, nunca fizeram algo parecido antes, e nem depois, os que sobreviveram. A questão das seitas também, né? Essa última que
da fome, né? Que eles ficavam sem comer, né? Quantas pessoas já tinham morrido? Eu olhei, tinha umas 50, 60 pessoas já morrido na seita. Então, teve aquela também aqui na América do Sul. Na década de 70, teve o Jim Jones, né? Um líder de uma seita nos Estados Unidos. A seita era enorme. Ele vem para um país aqui da América do Sul, não lembro qual, e eles fazem sei lá, como que a gente chama daquilo? Uma atividade. Né? Uma atividade ali religiosa dessa seita. Não é religiosa, porque é seita, né? É diferente. Eles fazem uma atividade ali, e num dado momento o Jim Jones convoca os outros, que eram 900 e poucas pessoas, ele não. 900 e poucas pessoas se matarem. 900 pessoas se matam. Realmente é uma massa coletiva, é quase que um ser único. Os adultos matam as crianças e se matam logo em seguida, né? Agora, quer ver uma coisa? A gente está pensando até agora, essa coisa da massa, a gente está pegando só exemplo que produz coisas ruins, assim, né? É o nazismo, é o Jim Jones. Vamos pegar exemplo bom. Né? São os gados, né, da contemporaneidade. Agora, veja bem, outro dia eu estava vendo um filme que eu recomendo a todos, o Malcolm X, né? Em inglês é Malcolm X, eu não sei se eu chamo de Malcolm X ou de Malcolm X. O Malcolm X, que foi um líder importante lá na década de 60, junto com o Martin Luther King, para que os negros do Sul conquistem certos direitos civis que eles não tinham. Eles vão ser dois seres, não são os únicos, né, mas eles são peças fundamentais, eles são líderes de movimentos que vão ser importantes para acabar, por exemplo, com o apartheid que havia nos Estados Unidos, né, a segregação racial. Né. Um negro não podia entrar em determinados restaurantes. Né. O Muhammad Ali, que é um cara que entrou para esse movimento do Malcolm X, esse movimento muçulmano, negro, né, e tal. O Muhammad Ali tem um vídeo que vocês acham na internet. Ele senta de propósito, ele foi um cara importante também no movimento. Ele senta um dia num restaurante que era para brancos. Muhammad Ali era negro. Para muitos considerado o maior lutador da história. Né? E aí o garçom vem até ele e fala assim: senhor, me desculpe, mas nós não servimos negros. Aí ele falou: não tem importância, eu não tenho nenhuma pretensão de comer um negro. Não como negros. Eu não como negros, né? Porque a frase é: nós não servimos negros. Então, Malcolm X foi um cara importante. O Muhammad Ali teve nesse movimento aí, e o Malcolm X, até um período da vida dele, ele é um mala sem alça. Ele vai se envolver com crime, né? É um cara, sabe, essa figura que a gente tem do malandro, né? Ele era um malandro, né? E usava drogas e não sei mais o que, aquele estereótipo do sujeito fora da lei, assim, tal. E as relações muito conturbadas, relações pessoais, nas relações amorosas, ele era bem canalha, né? Depois não sei se deixou de ser, mas enfim. Mas aí ele vai ser preso por um acontecimento que faz com que ele seja preso, e na cadeia ele vai encontrar um sujeito que pertence, eu até quer saber que eu esqueci o nome. Tem um movimento que se chama Nation of Islam. É um movimento que envolve, inclusive, o direito dos negros, né? Mas é um movimento bastante radical. É um cara desse movimento, do Nation of Islam, que tinha como líder um tal de Elijah Muhammad. É um cara é quase uma seita, tem características de seita, mas é um movimento importante. É isso que vai fazer o Malcolm X acordar para essa questão da luta racial. Né? Ele estava adormecido e aquilo ativa, mas a princípio, ele entra, né, na Nation of Islam, que pode ser abreviado, né, o acrônimo é NOI. Então, ele entra para NOI ele entra desse jeito aqui, um indivíduo que se dissolve numa massa. Ele tem um culto, né? Dentro da NOI, há um culto, né, ao Elihá, que é o líder. O Elihá é uma espécie de encarnação, não de Deus, mas de Alá, né? O Elihá, quando fala, Deus, é Alá que fala. E é essa relação de massa, de rebanho, né? Nessa relação de rebanho, que o Malcolm X se desperta para a luta racial, porque uma das pautas da Nation of Islam, da NOI,
era essa pauta de igualdade entre, né, negros e brancos. Mas veja, ele começa a se destacar ali. A princípio, ele vai afundando nessa massa, depois ele começa a se destacar. No que ele começa a se destacar, um cara que percebe que tem isso, que poderia ter aqui nesse texto, é uma espécie de carisma, né? A gente usa esse termo, né, para falar de líderes, começa a incomodar o grupo, começa a incomodar o próprio Eliha, porque, quer dizer, quem poderia ser um ali, né, o pai da horda, né, tinha que ser o Eliha. Ele começa a incomodar, mas no momento ele tem uma cena, eu acho que essa cena é marcante, no momento em que ele já é um crítico do próprio movimento, então ele já é o Malcolm X, daqui a pouco ele vai romper com o movimento. Tem uma cena no filme, essa cena acontece, ele está na porta da delegacia, tem um monte de manifestantes na porta da delegacia, e o delegado vem até ele e fala assim, tira essas pessoas daqui. Ele diz que não vai tirar, a não ser que tenha uma exigência específica que eles estão fazendo, que eu não sei qual é, uma exigência que eles estão fazendo em relação à polícia. E aí o cara faz um acordo com ele breve, né? Fala, olha, se você retirar, a gente vai conceder isso e isso no que vocês estão pedindo. Aí ele faz assim, ó, ele vira de lado, era um gesto que tinha ali entre eles, e faz assim com a mão. Todos eles começam a sair para suas casas. São milhares de pessoas. O delegado, né, diz assim, é muito poder para um homem só, né? Então eu estou falando, e aí o Malcolm X vai romper, mas vai continuar sendo uma figura central, né, mobilizando negros, brancos, porque não eram só asiáticos, né? Quando a gente vê uma fala do Malcolm X, tem pessoas de várias etnias, mas é claro, uma predominância de negros. Veja, uma coisa que resultou, de algum modo, foi né, isso tudo, esse movimento massificador foi importante para acabar com a apartheid no sul dos Estados Unidos, por exemplo. Veja que né, é difícil a gente funcionar na vida tentando dividir as coisas no que é bom e no que é mal. Uma coisa muito comum do que a gente está vivendo hoje. É uma crítica que a gente separar faz. tudo em bem e mal. Mas essa coisa do bem e mal, por exemplo, eu penso, a gente dá uma sorte de vez em quando, a gente estava no Chile, aí teve uma manifestação, aquela para derrubar a Constituição chilena. E a gente ficou preso lá 10 dias, sem as estradas fecharam, o aeroporto fechou, e a gente ficou lá no meio e aí meu pai falou, minha filha, essa briga não é sua, não sabe, porque eu queria defender os meninos lá. Mas é porque os caras eram grandão, e aqueles criancinhas no ensino médio pequenininha, e aí me chamou muita atenção, a gente assistindo o jornal lá, e aí eu lembrei de algo que eu vejo aqui no Brasil também. O Jornal do Brasil falava manifestantes, porque a questão era no Chile. O jornal chileno falava vândalos, porque a questão era no Chile. E quando a gente está aqui no Brasil, e tem manifestações aqui, o jornal brasileiro diz vândalos. O jornal estrangeiro diz manifestantes. Então, eu acho muito curioso essa coisa, assim, quem que decide quando é vândalo e quando é manifestante numa massa, né? Nessa massa que se forma. Sim. Tem outra coisa interessante, que tem uma coisa que está atravessando tanto o bem como o mal aí, que é a violência. Sim. Parece que mesmo quando é para o bem, esse funcionamento ele passa por atos. E até é curioso isso, a violência. Então, o que a Carmen está falando parece que tanto o bem quanto o mal passam por atos violentos. Eu lembro quando teve a questão do Floyd, por exemplo, e que colocaram fogo na delegacia. E aí a gente vai fazer palestra em algumas escolas sobre violência, a gente estava ali falando no Senai ali com o pessoal do ensino médio, quem que estava lá, que estava ali? A gente estava ali no Senai, e aí elas ficaram traumatizadas com os adolescentes, a gente estava falando sobre violência escolar, não fiquem traumatizados. E aí me chamou muita atenção, porque os meninos do colégio, né, após cantar o hino da indústria, eu não conhecia o hino da indústria, a indústria é a nossa chance, certo? Veja, ali tem, nesse hino, né, tem um elemento de convocação a esse comportamento de rebanho, né, porque tem frases como essa, né? Eu vou mandar o hino para o grupo. Tem depois. imperativos assim, ó, no hino, né? E eles têm que cantar toda semana, ou todo dia, sei lá. A indústria é a nossa chance. Não tem outra. Veja, se você perder essa,
Tchau. E é um momento que diz assim, ó, os industriais, o hino diz isso, os industriais e os acionistas vão nos encantar. Eu tenho dificuldade de entender essa frase. Eu achei meio pedófila. Né? Como que os industriais, como que seria isso? Né? Os industriais e os acionistas, né? Encantando, né? Eu vou mandar no grupo. Ô, Wesley, posso falar um pouquinho? Falar uma... Posso? Pode falar. Não, é que eu lembrei, eu sou de São Paulo, aqui da capital. Eu fiquei pensando assim, a questão da massa, na massificação, enfim, seria, e do coletivo, seria mais ou menos assim, o que a massa você não consegue, você vai manobrando, né? Eles não são seres pensantes. E no coletivo, sim. Aqui em São Paulo teve um movimento dos estudantes para conseguir a tarifa, né, deles. Não sei se vocês lembram disso, eles foram todos da rua, tomaram as escolas, mas movimento para o bem. Mas todos dialogavam entre si, todos, sabe, conseguiam conversar, enfim, e aí foi um movimento até muito bacana e eles conseguiram. Então, não seria isso, porque com a massificação já não. Você consegue manobrar e consegue. Os seres não pensam muito, tanto para o bem quanto para o mal. Eu não sei se até você está ligado com aquela pergunta primeira da moça lá do WhatsApp, acho que é Sandra, né? Não sei. Sim, é isso, só pontuando aí para. Obrigada. É Maria, seu nome? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Maria, é. Você tem razão, né? A gente tem que pensar. Não é todo movimento coletivo que tem esse fenômeno, em que acontece esse fenômeno de rebanho, de aniquilação do pensamento e das diferenças individuais, né? Há coletivos que mantêm, as pessoas estão ali articuladas, mas elas se mantêm sendo indivíduos, são indivíduos articulados. É ótimo você ter dito isso. Só para lembrar, essa convulsão social que teve no Chile, que fez, ainda não tem uma nova Constituição, mas eles estão em processo de elaborar uma nova Constituição, porque a Constituição que vigora lá é da época do Pinochet. Começou o movimento era um movimento contra o aumento das tarifas de transporte público, e acabou virando um negócio de, não vou usar o termo massa, porque acabou virando um movimento coletivo, né? Vamos usar esse termo, do bem, né? Um negócio que serviu para chegar na conclusão que não dá mais para o país ser gerido a partir de uma Constituição estabelecida na época do Pinochet. Então, enfim, vamos voltar para o texto, né? Então, a gente terminou aí nesse parágrafo em que ele faz essa relação da massa psicológica, né, da massa do indivíduo com a célula e o organismo, né? Quem está no PDF é a página 13. Quem está com o livro, 18. Então, tomando a liberdade de intercalar comentários nossos à exposição de Le Bon, observemos aqui o seguinte: se os indivíduos da massa estão ligados numa unidade, tem de haver algo que os une entre si. E este meio de ligação poderia ser justamente o que é característico da massa. Mas Le Bon não dá resposta a essa questão. Veja, ele está falando de um fator muito importante, que é o que liga a massa nessa unidade. O que a liga, né, que faz com que aqueles indivíduos se dissolvam em uma unidade. Ele fala o Le Bon, mas é uma pergunta que ele está pondo aí para a gente, está pondo para ele próprio, né? Então, Le Bon não dá resposta a essa questão. Ele passa a lidar com a modificação do indivíduo na massa e a descreve em termos que harmonizam bastante com os pressupostos básicos de nossa psicologia profunda. Abre aspas, e Le Bon, né? Constata-se facilmente o quanto o indivíduo na massa difere do indivíduo isolado, mas as causas de tal diferença são menos fáceis de descobrir, né? Ele admite. Para chegar a vislumbrá-las, é preciso recordar primeiramente esta observação da psicologia moderna, que não é apenas na vida orgânica, mas também no funcionamento da inteligência, que os fenômenos inconscientes têm papel preponderante. Veja, então, Le Bon, em 1898, fala em fenômenos inconscientes. Só que a gente tem que ver até que ponto o que ele está chamando de inconsciente tem
coincide com Freud naquilo que não coincide. Mesmo porque esse texto Le Bon é anterior à psicanálise, né? O Freud considera a fundação da psicanálise 1900, interpretação dos sonhos, né? Então, em um livro que vai demorar, né, até 10 anos, é um livro que tem, assim, uns leitores, né, um miudinho de gente lendo, e uns 10 anos depois o livro explode, né, a psicanálise explode no mundo, né? Mas como conceito psicanalítico estruturado é 1900. Então, o termo aqui que ele usa não é... Não é o inconsciente não freudiano, é mas vamos ver o que, né? O analista mais sutil, o observador mais penetrante, chega a descobrir apenas um número pequeno dos móveis, dos motivos inconscientes que o conduzem. Nossos atos conscientes derivam de um substrato inconsciente formado, sobretudo, de influências hereditárias. Olha, aqui a gente tem uma diferença. O inconsciente freudiano não é que não tenha nada no conceito do Freud, ele não vai dizer que não tem nenhuma influência, vamos dizer assim, hereditária. Só que, para o Freud, o hereditário que mais interessa não é biológico, é o hereditário da transmissão, a gente poderia chamar simbólica. O que vai sendo transmitido de uma geração para outra? O hereditário que faz mais sentido. Agora, o Freud ele chama as coisas hereditárias de aquilo que é constitutivo do indivíduo. Tem um lugar que o Freud vai dizer assim, olha, na verdade, eu estou chamando a atenção para fenômenos que não são constitutivos, ou seja, que não são hereditários, né? A psicanálise, em geral, se refere a coisas que não são constitutivas ou hereditárias, mas em tudo, isso diz o Freud, em tudo no que se refere ao ser humano, tem alguma coisa constitutiva. Ela pode não ser o mais definidor, mas um pouquinho tem. Ou seja, ele admite que tem algo hereditário no sentido biológico, né? Mas está longe de fazer uma redução de qualquer, né, inconsciente, não está reduzido de forma alguma. Inconsciente, como o Lacan vem esclarecer, tem muito mais a ver com linguagem, tem a ver com cultura do que com o mundo da natureza, né? Com o que agora a gente chama de genético, né? Esse substrato inconsciente, né, encerra os inúmeros resíduos ancestrais que constituem a alma da raça. Aí, eu tenho alma da raça, não psiquismo da raça. Então, a gente cai numa ideia aqui que o Freud odiava de um psiquismo coletivo, assim, né, que o Jung vai criar, né, um inconsciente coletivo. Essa alma coletiva, né? Então, o que vai dizer? Irrita muito Freud isso. Tem uma autora que chama... esqueci o nome da escritora contemporânea, que no livro ela brinca com isso. Esqueci a autora. Ela diz assim, tem-se uma crença, pelo menos no Brasil, de que quanto mais ao norte, depois que você ultrapassa o Equador, quanto mais ao norte, à medida que vai ficando mais frio o clima, as pessoas também vão ficando mais frias. A coletividade vai ficando mais fria. Então, assim, um islandês, com certeza, ele vai ter uma alma mais fria do que um português. Não é Adriana Lisboa, não? É Adriana Lisboa? Não, não é. Então, né, Freud falava assim, olha, dizer assim, o alemão, o Freud já coçava a garganta, porque o sueco, porque o brasileiro, porque o argentino, e veja que no senso comum, e às vezes até em alguns campos aí, tem essa história de tratar, né, essa entidade, o alemão, né, a gente tem esses clichês, né, que todo brasileiro adora samba e futebol. A gente sabe, a gente convive com as pessoas, a gente sabe que isso é verdade. Né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, o Freud tinha tanta irritação com essa história de uma alma da raça, né, que numa vez, numa conversa com Malinowski, que é um cara... eu gosto de contar essa história, conto em todo lugar. É didática da irritação, do que é a irritação do Freud. O Malinowski estava estudando o povo da Polinésia, e ele tem estudos que são consistentes até hoje. Numa conversa com Freud, o Malinowski vai e fala assim, você sabia que o povo da Polinésia não pratica sexo anal? Aí o Freud fala na lata, por quê? Eles não têm cu? Não sei como que continua essa conversa. Ou se ela continua. Na verdade, eu não sei nem se ela aconteceu de fato, mas nunca deixa a verdade estragar uma boa história, né? Ela mostra a história.
Então, essa história de alma da raça, que o inconsciente é uma alma da raça, isso não bate com Freud, mas enfim. Por trás das causas confessas de nossos atos, há sem dúvidas causas secretas, que não confessamos. Até aí tem a ver com Freud, né? Mas por trás dessas causas secretas, ainda há outras causas secretas, bem mais secretas ainda, pois nós mesmos as ignoramos. A maioria de nossos atos cotidianos é resultado de motivos ocultos que nos escapam. Aí ele vai falar, vai apelar para essas causas mais secretas. Por trás das causas mais secretas seria alguma coisa coletiva, orgânica, pertencente a uma raça. Isso não coincide com Freud, né? Mas que coincide com Freud, que sob, né, os atos explícitos, explicitados, tem coisas por detrás, né? E isso é uma metáfora que o Freud utiliza para falar do que é inconsciente. Na massa, na massa, acredita Le Bon, as aquisições próprias dos indivíduos se desvanecem e com isso desaparece sua particularidade. O indivíduo vai se desindividualizando. O inconsciente próprio da raça, já estamos espertos aí com o problema desse termo, o inconsciente próprio da raça ressalta o heterogêneo submerge no homogêneo. Isso daqui tem que ser grifado, né? A ideia de uma raça, né, inconsciente da raça é problemática, mas é muito preciso, né? O heterogêneo, né, os indivíduos com as suas diferenças desaparecem uma homogeneidade. É como se os indivíduos fossem batidos no liquidificador, né, e viram a massa. Diríamos que a superestrutura psíquica que se desenvolveu de modo tão diverso nos indivíduos é desmontada, desabilitada, e o fundamento inconsciente comum a todos é posto a nu. Olha só, veja o que o Le Bon está dizendo. Para ele tem uma... Né, vamos esquecer essa história de raça, vamos pegar no que ele acerta. Tem o que está consciente, o que está à vista de todos, e tem algo que está inconsciente. Ele está dizendo, o que está inconsciente para o Le Bon é aquilo que é mais primitivo. O que é individual é uma construção secundária, algo mais sofisticado, algo que está acima desse magma inconsciente, indiferenciado. Então, veja, quando ele usa o termo aqui, a superestrutura psíquica, ele está dizendo, tem esse psiquismo profundo, que é inconsciente, e superestrutura é a ideia de algo que está sobre. Super, na verdade, significa sobre. Então, né, a superestrutura psíquica, que é individual, ela se desmancha, ela é desmontada por esse fenômeno que faz com que tome conta essa massificação profunda que de algum modo, os indivíduos vão compartilhar, vão desaparecer nela. Tá claro, isso tá... Vocês aí também que estão online, se manifestem se alguma coisa tiver em grego, em japonês, enfim. Dessa maneira, se produziria um caráter mediano dos indivíduos da massa. Mas, conforme Le Bon, eles mostram também características novas, que não possuíam antes. E ele busca razão para isso em 3 fatores diferentes. Há uma massificação, mas aparecem pensamentos e atos que esses indivíduos não apresentam quando eles não estão massificados. Por exemplo, o torcedor do Liverpool que pisoteou outra pessoa e matou, ele não faria isso fora da massa, né? Então, tem 3 fatores, né, em que se explica, né, em que se busca explicação para características novas que surgem no indivíduo. O primeiro é que o indivíduo, na massa, adquire, pelo simples fato do número, da quantidade, um sentimento de poder invencível, que lhe permite ceder a instintos. Olha a complexidade, aqui o Le Bon falando, quando Freud fala, estou traduzindo por pulsão. Quando é o Le Bon que fala, eu acho que vou ter que manter instinto, né? Então, o indivíduo na massa adquire, pelo número de pessoas que estão ali reunidas, um sentimento de poder
que lhe permite ceder a instintos que, estando só, ele manteria sob controle. Por exemplo, instintos agressivos. Né? Só, ele é um gentleman. Lá na massa, ele é brutal. Um exemplo, né? A Hannah Arendt escreve um livro sobre até trouxe ele aqui. Quem não conhece, merece ser conhecido, isso daqui. Eichmann em Jerusalém. Quer dizer, o nazismo é um fenômeno de massa. O Eichmann era um cara que tinha um cargo alto, né, na estrutura nazi, né? E ela vai mostrar, com o caso do Eichmann, com o depoimento do Eichmann em Jerusalém, onde ele foi julgado, ela vai desconstruir essa ideia de que os nazistas, aqueles que iam lá matavam crianças, se fossem judias ou se fossem negras, eles são contra muita gente, né? Se for judia, criança, adulto, velho, matamos se for judia, se for cigano, se for negro, se for homossexual, enfim. Se for deficiente, também matamos, né? Só fica vivo quem é branco, que eles chamam de ariano. Ou seja, tem que falar alemão também. Então, veja bem, falavam que esses homens que, por exemplo, que conduziram o extermínio nos campos, o extermínio sobretudo de judeus, esses homens eram monstros. Veja, o que interessa para a gente aqui a Hannah Arendt vai dizer o seguinte: eles não são monstros. E ela pega o Eichmann, vai desmontando aqui o discurso do Eichmann para mostrar que ele foi importante nessa máquina de extermínio e ele é um homem comum. A ideia de que é um monstro é pacificadora. Sabe, em algum momento na Alemanha, uns monstros tomaram poder. Não foram monstros. Os monstros eram pessoas que tinham, por exemplo, família, chegavam em casa, abraçavam um filho. O Hitler gostava de cachorro. O Hitler adorava cachorro, né? Se o cachorrinho adoecia, né? Ele ficava muito penalizado. Gostava de artes plásticas, né? Tentou entrar para a escola de artes. Talvez se tivesse entrado, a história fosse outra. Por que a escola de arte de Viena recusou o Hitler? A culpa é da escola de arte de Viena. Não dá culpa para ninguém, mas, inclusive, só um parênteses sobre isso, eu acho, tem um livro legal de uma psicanalista australiana que chama Os Deuses de Freud, não sei se vocês conhecem. Ela vai fazer uma biografia do Freud a partir das coleções do Freud. O Freud era um colecionador, inclusive... ele roubava peças. Ele roubava peças, pirataria total. Ele disse que roubava, não Sim, foi ele colecionou ao longo da vida cerca de 2.700 estatuetas egípcias, gregas, pensa a fortuna disso. Então, ele todos os dias, ele tinha um ritual comum, que ele atendia até das 7 da manhã a 1 da tarde. A 1 da tarde, Marta serviu o almoço, né? Ele sentava à mesa, gente, você tem uma Marta que te serve o almoço. Né? A 1 da tarde, ele sentava na mesa, almoçava, levantava, claro, sem lavar louça, só levantava da mesa, né? Marta resolvia o resto, também não tinha que dar comida para os outros filhos, vários filhos que eles tinham. Quantos filhos tinha? 8? Sei lá, 7 filhos. Também não tinha que preocupar com isso, não é um problema dele. Marta resolvia essa parte também, né? Ou as mulheres. E aí, depois que ele se levantava, ele ia fazer a digestão, ele andava 6 quilômetros na Ringstrasse, que é uma avenida onde era o muro, e foi derrubado o muro e feito uma avenida. Depois de andar, ele sentava no café para ler as notícias do dia, tomava um café, depois de lá ele passava nas vielas medievais para comprar pirataria, né? A boa pirataria. Depois disso, ele passava na volta da casa no museu, sempre o mesmo corredor do museu, o mesmo, ele nunca ia na arte contemporânea. Ele adorava, no museu não tinha jeito, mas ele ia em lojinhas, né? E quando não estava à venda, às vezes ele furtava. E outra coisa que ele fazia também, ele ia em lugares que eram espécies de uns ferros velhos, que tinha de mas tudo ele tinha ali. olho, assim. Aí ele olhava, ele achava ele estudava isso, era obcecado, ele achava uma estatuazinha romana. Aí ele ia lá, não contava para o cara, perguntava para o cara, quanto custa isso? O cara ia falar para ele, eu sei lá qual era a moeda da época, né? 10 centavos. 50 centavos, né? Ou leva isso. Ele aproveitava da Ele ignorância. levava. Né? Ele jamais ia avisar para o cara, falar, você tem ideia o que isso aqui vale? Não, jamais. claro que não. E aí, por que eu estou contando isso quando a gente está falando do Hitler? Olha só que coisa irônica.
Nesse percurso, na mesma época em que o Freud estava se tornando Freud e ele tinha alugado um consultório no lugar mais caro de Viena, porque ele queria acessar as camadas mais endinheiradas, porque ele, vindo de família pobre e sendo judeu, a chance dele entrar no mercado era muito improvável. Ele tinha sido recusado na universidade para lecionar, por ser judeu, e também por ser judeu, ele estava com dificuldade de acessar as classes que teriam condição financeira. Então, ele estava passando por um perrengue financeiro danado, com 7 filhos em casa, né? Sendo a única fonte de renda, ele teve uma ideia de alugar, então, no lugar mais caro de Viena, um consultório. Olha que ideia genial, né? E tentar circular na alta camada da sociedade para tentar construir aí o nome. Curiosamente, na mesmíssima época, o Hitler tinha sido expulso da Escola de Artes. Não, ele nem entrou. Ele foi fazer a prova, foi recusado, e ele não queria contar para a família e voltar para casa. E isso está nesse livro, Os Deuses de Freud. Cada estatueta que o Freud comprou, entre aspas, ela conta a história daquele dia a partir dessas estatuetas. Então, é um livro muito, muito gostoso de ler, assim, da biografia do Freud a partir do vício dele, da coleção. E aí, nessa mesma lugar, o Hitler, que não queria voltar para casa, começou a fazer pinturas para turistas. Sabe aquele, quando você está ali na ponte, aí você faz uma pintura e vende para o turista? Só que ele era um péssimo vendedor. Então, ele tinha um amigo, o melhor amigo dele era judeu, os dois moravam juntos numa casa de homens. A casa de homens é tipo abrigo para pessoas indigentes, para pessoas com baixa condição financeira. O Hitler pintava, esse amigo judeu vendia essas obras, e nessa mesma rua aonde o Hitler vendia, Freud andava todos os dias. E aí o que ela narra pensa só que todos os dias essas duas figuras históricas se cruzavam, sem ter a menor ideia de quem era a outra. Nem o Freud ainda tinha conseguido ascender à posição de Freud, nem o Hitler tinha chegado a quem era Hitler, e todos os dias esses dois se cruzavam na mesma avenida, no mesmo horário. É ironia? Eu acho muito... Enfim, só a história também. Sim. Mas, enfim, estou lembrando aqui do caso Ashman, da Hannah Arendt, por isso, né? Essa ideia de que uma pessoa comum pode fazer coisas inimagináveis, né? E não, naquele momento, eu imagino um cara comum pintando desenhinhos na ponte para vender para turista. Quem que imaginar? Sim. Mas tá. Então, o indivíduo na massa tem um sentimento de poder invencível e cede a instintos que estariam sob controle se ele não estivesse na massa. E cederá a esses instintos, né, como a violência, com tanto mais facilidade a eles, porque sendo a massa anônima e, por conseguinte, irresponsável, desaparece por completo o sentimento de responsabilidade que sempre retém os indivíduos. Sabe? O Eichmann e vários outros, quando vão ser julgados, eles dizem, só obedeci ordens. Né? Os tribunais não aceitaram essa justificativa. Né? Então, até eu, conversando com a Renata antes de vir para cá, a Renata falava, e a questão, tem que ver que lugar que o Freud vai dar para a responsabilidade. Né? Quando o sujeito está nessa espécie de fusão massificadora, né, ele perde a responsabilidade dele. Ou seja, ele pode dizer, não era eu, era a massa? Pode. Ele pode ter a pena, advogado que está aqui? Isso pode ser um assistente jurídico do juiz que está aqui. Isso poderia ser um atenuante até isso de jeito nenhum, né? Tem uma situação no Código Penal que fala que embriaguez e a paixão não excluem a imputabilidade, né? Então não adianta você ter, eu estava bêbado. Fazendo uma analogia, né? Sim, eu estava narcotizado pela massa, não vai servir de... Mas é um argumento que precisa haver um caso. Mas agora tem uma coisa, né? O que ele está dizendo é que para o próprio indivíduo funciona. O indivíduo se sente, na massa, ele se sente poderoso e não responsável, porque nós somos um organismo só. A responsabilidade é diluída por tantas pessoas, num número tão grande de pessoas, que ninguém seria responsável, é a massa. E eu acho interessante quando nem dilui por tantas pessoas naquele momento. Por exemplo, aquela história do como chama o jogador de futebol que estuprou a menina de 13 anos?
Cuca. O Cuca. A história do Cuca, por exemplo, me chamou muita atenção, porque você tem a grande parte da imprensa dizendo, olha, é o estupro de uma menor, estupro coletivo de uma menina de 13 anos, não importa quanto tempo foi, ele foi condenado, fugiu para o Brasil, não foi preso porque o Brasil não extraditou. Mas aí eu achei curioso, a gente localizou um jornal em que o jornalista disse, mas ele era só um menino, estava deslumbrado com a fama, jogadores jovens que vêm de condição financeira baixa, quando vão para a Europa, ficam deslumbrados e não têm noção do que eles estão fazendo. E a gente se espantou porque isso foi essa semana. Ou seja, de algum modo, o cara está a justificativa, ele se perdeu nessa fama. Nessa massificação que o futebol produz, né? Ele se perdeu nessa admiração da massa, né? Ele foi movido por esse deslumbramento com o reconhecimento da massa, né? Na época foi isso que foi dito. Aí o cara ascende socialmente, né, na mídia. E a ascensão social lhe permite tudo, Daniel Alves, Cuca, né? Robinho. Agora, como a gente vê no próprio caso do Cuca, para o indivíduo pode funcionar. Ele está até hoje dizendo que essa história é um absurdo fazer o que estão fazendo com ele e tudo mais. Né? Pode servir. E servindo para o indivíduo se sentir desresponsabilizado, você vê que o que poderia frear, né? Culpa, né? Responsabilidade. Nada disso está operando ali. Pode entender, se quiser. Esse rigoroso ao horário. Tá. A ideia é que o grupo vai funcionar sempre das 7 às 8h30, né? Hoje, já são 8h30. Como eu disse, hoje tudo é que nem gente que faz stand-up fazendo teste de piada. Então, foi o nosso dia de teste de piada, né? Vamos ver se a gente coordena o tempo melhor da outra vez, mas também, assim, eu não quero que a gente se furte a essas conversas que vão recheando, exemplificando, né, que vão articulando aqui, vão produzindo uma articulação, né, uma clareza. Às vezes a gente se perde um pouquinho, mas, em geral, essas conversas ajudam a tornar mais claro o que a gente está estudando, o nosso objeto de estudo. Mas eu acho que uma coisa também que a gente vai fazer, pessoal que está online, espera um pouquinho que eu vou tirar um print de todo mundo. A gente está com 60 pessoas online, achei legal. Aqui na sala está com o quê? Umas 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. 20 pessoas. Então, a gente está com 20 pessoas presenciais, 60 online. Acho legal, um grupo aí de 80 pessoas, para a gente discutir quinzenalmente e avançar esse século aí. Eu vou trazer a caixa de som da próxima para que vocês escutem melhor quem está presencial e quem está presencial escute melhor quem está online. Que vocês possam participar mais. A gente até tem aqui na sala, porque aqui a gente está na sala do CNPq, a gente está na sala da pesquisa da universidade, então a sala ela é de videoconferência, ela até tem uma tela que todo mundo consegue ver vocês. Eu vou descobrir como que faz isso. Meu computador não tem cabo nenhum, que é um grande problema. Né? Da Carmen tem todos os cabos. Então, meu computador não tem cabo nenhum, a tragédia. Deve ser Bluetooth. Deve ser Bluetooth. Mas nós vamos criar aqui um mecanismo, né, tecnológico para que vocês possam estar mais presentes, né, participar do debate. Até porque a ideia do híbrido, eu estava até falando para... A gente está na Universidade Federal de Catalão é uma cidade de 110 mil habitantes, e a ideia do híbrido é que a gente não fique tão isolado, que a gente consiga dialogar. Então, por exemplo, até achei engraçado, a aluna falou assim, nossa, tem DDD no grupo que eu nunca nem vi. Então, essa ideia de ter DDD de tudo quanto é canto, e realmente eu vi DDD da região norte a sul, e estou vendo aqui grandes amigos, diga de passagem, vários que eu não vejo há muito tempo, alunos de outros cursos, olha só, tanta gente. Então, eu vou tirar uma foto aqui, deixa eu abrir, tirar foto com quem está presencial. Deixa eu abrir aqui para caber mais gente aqui. Será layout. Por Bluetooth, ele faz o que você quiser. Agora, por cabo... Gente, esse é o problema. O computador é tecnológico, mas a universidade nem tanto. Ó, vou tirar... Mozinho, senta ali do lado, aqui, sei lá. Fico só aí fora. Vou tirar todo mundo aqui.
Ó. Xixi com abacaxi. Vocês vão falar xixi com abacaxi para criança, não? Aí. Gente, eu achei super bacana. Daqui 15 dias, a gente encontra de novo. Dia 18, quinta-feira, dia 18. Isso, presencial e online. E a gente vai tentar fazer essa articulação para o híbrido ficar mais interativo. O projetor dá, porque vou me resolvendo aqui com a tecnologia. Diga, Marcos. Pode falar, você levantou a mão? Ou só, não, só para eu tchau mesmo. Gente, um abraço. Ó, o outro Marcos, todos. Marcos Paulo está aqui. Olha, gente, tanta gente. Maria, Fabiana é professora do UFCAT. O que você não está fazendo aqui presencial, Fabiana? Você está em Catalão. Estarei, semana que vem. Tô em Uberlândia. Fugiu para Uberlândia. Ó, Zélia aqui de São Paulo, Lila. Oi, Lila. Lila é irmã da Zélia. Eu chamo de irmã. As duas nasceram juntas e casaram juntas, você acredita? Olha lá. Ó, Cleiton. Gente, um abração para todo mundo. Até daqui 15. Qualquer dúvida, fale lá no grupo. Vou fechar a sala.